Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula em que nós vamos comentar e discutir o efeito de difração, que é um fenômeno que vocês já conhecem da Física 2, mas que aqui nós vamos discutir, vamos rever os conceitos de difração mais aplicados a ondas eletromagnéticas, que no fundo são ondas também do mesmo jeito, mas tem algumas peculiaridades. Como vocês bem sabem, a difração é a capacidade que as ondas têm de contornar obstáculos. Então veja aqui nessa ilustração, eu tenho uma frente de onda de comprimento de onda lambda, que incide em direção a um anteparo que tem uma fenda. Ao incidir sobre esse anteparo, ao invés de prosseguir apenas a parte que está dentro da fenda em linha reta, como se fosse um feixe de partículas, ao invés de acontecer isso, o que acontece? A frente de onda ela tende a contornar essa fenda, ela tende a contornar. E esse efeito de difração ele é mais perceptível quanto menor for a abertura da fenda. Então, comparando nesses três exemplos, quando eu tenho a abertura da fenda que é o meio do comprimento de onda, você tem um efeito mais perceptível do que quando eu tenho uma abertura 6 vezes maior que o comprimento de onda. Por isso que não se observa facilmente efeitos de difração da luz, porque para que o efeito de difração seja perceptível, conforme mostra esse exemplo C, a minha abertura tem que ser da ordem do comprimento de onda. E vocês sabem que o comprimento de onda da luz visível é na ordem dos nanômetros, que é 10 a menos 6, 10 a menos 6 metros. Não, desculpa, 10 a menos 9 é o nano. 10 a menos 6 é o micro. Então é na ordem de 10 a menos 9 e você sabe que no cotidiano não é muito simples, não é muito trivial se encontrar obstáculos que tenham essa ordem de grandeza. Em geral é na ordem dos metros, e com essa ordem de tamanho dos obstáculos, a luz, os efeitos de difração da luz são imperceptíveis, certo? Mas eles existem em algumas situações, inclusive do cotidiano, mas não são muitas. Esses efeitos de difração são muito usados na indústria da gravação de dados, essas de gravação de CD, DVD, alguns instrumentos de medição, como espectroscopia e tal. Bom, como vocês sabem, a frente de onda, cada ponto da frente de onda ele se comporta como uma fonte secundária de luz. Isso é o efeito, a explicação do princípio de Huygens, de Huygens, como vocês querem chamar. Então, quando eu tenho uma fenda, na verdade essa fenda ela age, no momento que bate uma frente de luz aqui, ela age como se fossem várias fontes secundárias de luz. Então, a difração ela vem acompanhada de um efeito de interferência também, como se fosse a interferência de cada fonte secundária de luz devido ao princípio de Huygens. E isso, por sua vez, gera um padrão de difração. Aqui eu tenho dois casos de padrões de difração. Um gerado por uma lâmina de barbear. Veja que a luz, quando ela bate na extremidade da lâmina, ou até mesmo aqui no meio, ele sofre difração, porque é um obstáculo, então ele contorna, não é só fenda que a contorna. Se eu jogasse a luz no canto aqui, ele também geraria um contorno do obstáculo. Então a luz ela contorna o obstáculo aqui, e por sua vez a difração vem acompanhada de uma interferência devido às fontes secundárias que vão existir na frente de onda no momento da difração. Então a gente observa regiões mais claras e regiões mais escuras, que provavelmente serão os pontos de interferência construtiva e destrutiva do padrão de difração. Esse aqui é o padrão de difração de um disco. Então eu tenho aqui o disco escuro e tem um ponto no meio, e alguns discos claros e escuros concêntricos
também com a mesma ideia anterior. Aqui nós vamos discutir o padrão de difração que existe em uma fenda fina, uma fenda apenas. Então, no experimento de Young, nós vimos o padrão de interferência de duas fendas. Mas é possível fazer um padrão de interferência com uma única fenda. Um padrão vai ser um pouco diferente, né? Pode ser, como está mostrado aqui, ele tem um máximo central, que é mais brilhante do que os outros, e eu tenho máximos e mínimos secundários, certo? Que são simétricos em relação a esse centro aqui. A gente viu lá na videoaula de interferência de fenda dupla, que na verdade o padrão que é observado ele é uma mistura do padrão de difração com o padrão de interferência de fenda dupla. O padrão de difração ele tem essa característica, ele tem um máximo central mais intenso do que os demais máximos do padrão. E é esse que a gente vai tentar entender agora nessa videoaula, né? Tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Para fazer uma descrição, a gente precisa primeiro entender qualitativamente o que é esse fenômeno, esse padrão de difração. Então eu fiz uma ilustração aqui para mostrar para vocês. Eu tenho aqui a fenda, né? Tem um obstáculo aqui, uma fenda que tem uma abertura A, e a luz ela incide nessa fenda e, como eu falei para vocês, cada ponto da frente de onda que está imediatamente aqui dentro da fenda vai agir como uma fonte secundária, vai gerar luz para todas as direções. E se eu pegar uma direção em particular, como essa aqui, eu vou ter um raio de luz saindo de cada uma dessas fontes secundárias e incidindo sobre o anteparo, que é onde eu observo o padrão, tá certo? A gente vai fazer uma consideração que é, primeiro, eu vou considerar que essa distância L, ela é muito maior do que a abertura da minha fenda. Como a gente está trabalhando com luz, essa abertura está na ordem dos nanômetros, e a gente pode usar no experimento uma distância na ordem de metros, pode ser 1 metro, 2 metros de distância. Então, sem dúvida, a diferença entre a distância do anteparo para a fenda é muito maior do que a abertura da fenda. Consequentemente, se a gente observar os raios de luz que saem da fenda, eles são praticamente paralelos. Então essa é uma consideração importante. Os raios de luz que saem das fontes secundárias de dentro da fenda, eles são paralelos entre si. Essa aproximação de L muito maior do que A é chamado de padrão de difração de Fraunhofer, em que a gente considera esse limite, tá? Então os raios de luz são paralelos. Existe o outro, se eu considerasse que o anteparo muito próximo da fenda, seria um cálculo um pouco mais complicado, e esse padrão ele é chamado de padrão de difração de Fresnel. Mas a gente não vai trabalhar com o padrão de difração de Fresnel, porque ele é um pouco mais complicado de se fazer o cálculo, né? Mas vamos trabalhar apenas com o padrão de difração de Fraunhofer, que é esse em que o anteparo é muito distante da abertura e você pode considerar os raios como paralelos. Bom, se a gente observar mais de perto, o que é que a gente vai acontecer? Nós temos aqui, vamos considerar um determinado ângulo desses raios, lembrando que existe raios para todas as direções aqui, tá? Vamos pegar alguns para poder analisar. Então, por exemplo, se eu pegar os raios que saem com um determinado ângulo θ em relação a esse eixo central, vocês podem observar que esse raio de cima ele vai caminhar mais, né? Esse raio de cima ele vai caminhar menos do que o de baixo. Se eu fazer um corte aqui para perpendicular, como está aqui, ó, veja que essa distância aqui de baixo é justamente a diferença de caminho percorrido se comparado com a de cima. E a mesma coisa nesse raio de baixo, a mesma coisa nesse aqui. Então, uma maneira de a gente medir a diferença de caminho percorrido entre cada raio de luz é traçando essa reta perpendicular e calculando o comprimento desse cateto oposto aqui. Porque esse cateto oposto vai me dizer justamente
qual é a diferença de caminho entre o raio de cima, que é o primeiro, que é o que anda menos, com os demais. Tá vendo aqui? Então você sabe muito bem lá das videoaulas de interferência que a diferença de caminho percorrido pelo raio é que vai gerar uma diferença de fase, e por sua vez, se essa diferença de fase coincidir de ser uma situação de interferência construtiva, eu vou ter uma interferência construtiva, e se for destrutiva, eu vou ter uma interferência destrutiva. Para entender melhor esse esquema, eu montei uma animação, uma ilustração que talvez ajude a entender como que essa diferença de caminho percorrido gera uma diferença de fase. Então eu tracei aqui é a minha fenda, tá? Abertura A, e eu representei a minha onda, a minha fase, a fase da onda através de cores. Então onde eu tenho a fase, né, essa parte da crista, que é a parte mais alta da onda, eu coloquei de azul e o vale de vermelho. Então, como essas ondas elas são coerentes, elas saem daqui todas com a mesma fase, então veja que na fenda todas as fontes secundárias emitem luz que estão saindo com a mesma fase, que no caso eu considerei essa fase aqui da crista da onda. E aí todas elas vão caminhar com a mesma fase, tá? Mesma fase. Só que como uma vai andar mais do que a outra, o que é que vai acontecer? Esse raio de baixo, né, supondo que ele caminhe mais, que de fato é o que caminha mais, né, que tem a distância mais longa, ele vai caminhar mais do que o de cima. O de cima ele vai caminhar menos. Então, o de cima, quando bater no anteparo, ele vai bater nessa fase, por exemplo. Isso aqui é só um exemplo, né? Por exemplo, nessa fase, que aqui no caso vai ser o vale. E o de baixo, como ele caminhou mais, ele vai ultrapassar, né? A distância que ele caminhou foi tal que ele conseguiu andar um pouco mais do que o vale e chegou até a crista. Então, consequentemente, esse raio de luz, quando encontrar com esse, como eles vão estar com a diferença de fase de π radiando, né? Vai estar um para cima, outro para baixo, eles vão interferir destrutivamente. Então, o raciocínio ele vai partir dessa forma. A gente vai ficar procurando em que condições eu vou ter situações de interferência construtiva e destrutiva para cada raio desse aqui. Lembrando que essa distância aqui que eu pintei aqui de cinza é justamente a diferença de caminho baseado nesse triângulo aqui. Então esse ângulo θ é exatamente igual a esse aqui, tá certo? Então vamos aplicar essa ideia para ver o que é que acontece. Muito bem, então eu vou pegar uma inclinação θ qualquer, né? De tal forma, veja bem, de tal forma que o raio de luz que está no meio da abertura, esse aqui que está de verde, né? Quando esse raio do meio bater no anteparo, vejam que o ângulo é tal que a diferença de fase entre o raio do meio e o primeiro raio, o primeiro raio de baixo, certo? Que é o que anda mais. É tal, essa diferença de fase é tal que o raio do meio tem uma diferença de fase. O raio do meio vai parar na crista, no vale, e o primeiro raio vai parar na crista. Então, o primeiro raio e o raio do meio vai ter uma diferença de fase de π. Então, um vai estar embaixo, o outro vai estar em cima, tá? Então eu vou considerar um ângulo θ tal que gere essa situação, a diferença de fase seja tal que a diferença de fase, eu vou escolher um ângulo tal que a diferença de caminho percorrido gere uma diferença de fase entre o raio do meio e o primeiro raio, tal que a interferência seja destrutiva. Então é justamente o que está acontecendo aqui, ó. Então entre esses dois raios, a minha interferência é destrutiva. Aí você pensa, mas e os demais, né? Como é que fica os demais? Mas se você parar para pensar, se eu pegar, por exemplo, um raio aqui do meio, né? Desse quarto aqui, ele vai estar nessa fase aqui, que é a metade, né? Entre o vale e a crista. Está aqui.
Se eu pegar outro raio que tem a mesma distância, né, que é a metade desse A sobre 2, né, que está aqui em cima, veja que ele vai estar numa fase que é justamente 90 graus de diferença. Ou seja, qualquer raio, qualquer par de raio, qualquer raio que tem um embaixo e um em cima, para qualquer raio de baixo, dessa metade, na primeira metade, né? Para qualquer raio da primeira metade da fenda, eu vou ter outro na segunda metade da fenda que tem uma diferença de fase também de π radiando, e aí acaba interferindo destrutivamente. Então veja bem o raciocínio. Nessa situação que eu tenho aqui, para cada raio da primeira metade, eu vou ter um raio na segunda metade que tem uma diferença de fase de π radiando, gerando uma interferência destrutiva. Então eu estou aqui numa situação tal que eu consigo gerar interferência destrutiva em todos os raios que saem da minha fenda, certo? E, consequentemente, nesse ponto de inclinação θ, a minha franja vai ser escura, vai ser um ponto de interferência destrutiva, tá certo? E aí eu posso calcular essa diferença de percurso através dessa expressão. Eu quero calcular como a gente calculou, como a gente determinou que a diferença de caminho era do raio do meio, né? Isso aqui para gerar uma interferência. Na verdade, qualquer onda, qualquer raio que tem uma distância entre eles de A sobre 2 vai ter uma diferença de caminho percorrido da metade do comprimento de onda. Então tá aí, ó. Eu vou calcular esse ΔR. ΔR é o cateto oposto. A sobre 2 é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, ΔR, diferença de caminho percorrido entre o primeiro e o raio do meio, vai ser A sobre 2 seno de θ. A condição de interferência, isso aqui está errado, é interferência destrutiva, vai ser que o caminho percorrido seja metade do comprimento de onda, conforme está aqui, tá? Então, qualquer par de raios de luz cuja distância seja a metade da fenda vai ter uma diferença de caminho percorrido que é a metade do comprimento de onda, tá? Então, qualquer par que eu pegar que tenha essa diferença vai gerar interferência destrutiva. Isso vai acontecer com qualquer par que tenha essa distância. Então, substituindo, né, ΔR lambda sobre 2, ΔR está aqui. Aí a minha condição para esse primeiro ponto de mínimo é que o seno do ângulo é lambda sobre A. Então nós encontramos aqui uma expressão que determina a posição do primeiro ponto de mínimo, porque nós estamos trabalhando com interferência destrutiva. Tá certo? Vamos para a interferência, para um outro ponto de mínimo, que aconteceria, por exemplo, se eu tivesse dois raios, cuja distância entre eles for 1/4 da abertura da fenda, e se essa diferença de percurso gerar uma diferença de caminho de fase também de lambda sobre 2. Então veja bem, na anterior a gente encontrou uma inclinação um pouco menor que gerou uma diferença de fase, uma diferença de caminho percorrido entre a fase do meio e a primeira fase de lambda sobre 2. Aí o que acontece? Se você subir mais, se você pegar raios mais inclinados, você consegue aumentar essa diferença de caminho percorrido. E aí o que acontece é que a diferença que era antes só entre raios que têm distância de meio, passa a ser os raios que têm uma distância de 1/4. Então está aqui, ó. Então nessa situação, qualquer par de raios que tem uma distância de 1/4 da abertura vai ter uma diferença de caminho percorrido de lambda sobre 2. Então, se eu pegar qualquer par de quartos de raios que tem essa distância, vai ter interferência destrutiva. E eu posso, com isso, varrer toda a extensão
de raios da minha abertura. Toda a extensão dela, não fica nenhum raio de fora. Justamente porque eu tenho uma divisão igual, né? 4, 4. Se isso não acontecesse, que é justamente o que acontece nas posições intermediárias, né? Nas posições intermediárias eu consigo gerar interferência destrutiva em parte dos raios de luz, não em todo o raio de luz. Por isso que você ainda mantém como é que dizer assim, uma franja com alguma intensidade de luz, não a intensidade máxima, né? Mas você mantém alguma intensidade de luz. Nessa situação aqui não, eu consigo matar todos os raios de luz por interferência destrutiva por causa dessa condição de que é um quarto. E aí, fazendo o mesmo cálculo anterior, tá aqui, ó, seno, tarará, né, mesma situação, agora está escrito certo. Metade do comprimento de onda, eu vou ter que, para essa segunda interferência destrutiva, a expressão é parecida, só que eu tenho um 2. Então veja que isso sugere que existam outros pontos de interferência destrutiva, que é, por exemplo, se eu tivesse 2 raios de luz com a distância dadas por 1/8 da abertura, né, que seria aqui no meio, que aí eu conseguiria sempre pares de raios de luz com essa mesma distância de 1/8 e que tem uma diferença de percorrida da metade do comprimento de onda. Aí eu geraria o terceiro ponto de interferência destrutiva e assim sucessivamente. Então, na verdade, esse raciocínio se aplica a todos os pontos de interferência destrutiva e de tal forma que no final das contas eu consigo ter uma expressão com essa cara aqui. O seno do ângulo dos pontos de interferência destrutiva é um m, que é um número inteiro, vezes o comprimento de onda dividido pela abertura, onde esse m não pode valer zero, porque o zero seria θ igual a zero e no meio eu tenho um ponto de interferência construtiva. Então isso só vale mais ou menos 1 para diante. E isso geraria um padrão de interferência, né, conforme a gente viu na primeira transparência. Então, quando o seno de zero vale zero, quando m vale zero, eu tenho o máximo central. Então, esse aqui é um ponto de máximo, não é um ponto de mínimo. Para m igual a 1, eu tenho um primeiro ponto de mínimo, que é esse aqui. O seno de θ é lambda, isso aqui é θ, falta um θ aqui, tá? É lambda sobre A. O segundo, se eu usar menos 1, eu vou estar calculando o de baixo. Então aqui é mais ou menos menos 1. 2 seria o segundo, 3 seria o terceiro, e assim até onde tiver ângulo suficiente para mostrar ângulo e intensidade, tá? Vejam também que a intensidade ela varia, né? Ela tem um ponto de máximo aqui, entre o ponto de máximo e o ponto de mínimo existe uma variação de intensidade até o mínimo. Isso acontece justamente porque entre dois pontos de mínimo, aqueles raios de luz, parte vão interferir destrutivamente, parte não. E essa parte que interfere destrutivamente, ela tende a aumentar ou a diminuir gradativamente. Por isso que existe essa variação gradual aqui. É possível fazer um cálculo para determinar essa variação de intensidade, mas esse cálculo não está mostrado nessa videoaula, nesse material. Mas quem tiver interesse pode procurar no livro didático. Então, se tiver maior de dúvidas, podem perguntar para a gente. Vamos a umas questões aqui para compreensão, né? Eu mostrei a questão 3, o exemplo 3.6, porque 3.7, porque o 3.6 ele está com alguma incoerência, alguma coisa está estranha lá nos dados. Eu vou dar uma consultada com o autor do material para a gente ver o que é que pode ter acontecido de errado ali. Até eu mesmo posso estar errado, né? Até onde eu entendi, alguma coisa não está muito clara ali. Então eu preferi trazer logo o exemplo 3.7, que é um exemplo muito simples, que diz o seguinte: micro-ondas planas em si, micro-ondas são ondas de micro-ondas, né? Porque o forno de micro-ondas ele emite ondas eletromagnéticas. Então não é o micro-ondas, o aparelho que está aqui, são as ondas do micro-ondas. Micro-ondas planas incidem em uma fina placa metálica que tem uma fenda longa e estreita de largura 5 centímetros. Então essa aqui é a fenda. 5 centímetros, bem grande, né? A radiação de micro-ondas incide na lâmina com incidência normal.
O primeiro mínimo de interferência, de difração, é observado em θ igual a 37 centímetros, ou desculpa, 37 graus. Qual é o comprimento de onda dos micro-ondas? Então, um problema de aplicação direta de fórmula. Nós temos a largura da fenda, 5 centímetros, e nós temos o ângulo do primeiro ponto de mínimo. Então, m vale 1 e θ vale 37 graus. Então, fazendo m igual a 1, essa aqui está a minha expressão. Então, substituindo aí os dados, então aqui 5 centímetros. Eu posso manter isso aqui em centímetros, porque o seno de 35 ele não tem unidade, certo? Não tem unidade. Então, se eu uso isso aqui em centímetros, eu vou ter resposta também em centímetros. Então, calculando, meu comprimento de onda é de 3 centímetros. Então, de fato, né, nós temos um comprimento de onda na ordem da abertura. Então, você consegue observar os efeitos de difração com essa abertura mesmo de 5 centímetros, porque o micro-ondas ela não é onda, não é luz visível, tá? É uma radiação que a gente não enxerga. É capaz, assim, se você tiver problema, se o micro-ondas vazasse, por exemplo, que não é o caso, né? Mas se tivesse um micro-ondas com alguma rachadura ou com furo, a radiação de micro-ondas ela facilmente difrataria sobre esse furo. Mas como a gente não vê, não tem nem como a gente fazer a experiência, além de ser perigosíssimo, né? Certo, gente? Então, isso é só um exemplo que está lá no módulo, um exemplo bem simples. Espero ter... Talvez, não sei se ficou muito claro, né? Porque realmente é um tema um pouco complicado. Tentei ilustrar da melhor maneira possível para vocês entenderem como ocorre essa interferência. Mas, bom, qualquer dúvida, posta lá na plataforma, que nós estamos aí para resolver, tá certo? Então é isso aí, galera. Até a próxima. Fui!